Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou Moré Malachi Ben Israel, líder de nossa sinagoga Anussim Brasil, aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. Estamos aqui na manhã deste que é o primeiro dia da semana. Hoje, pelo calendário gregoriano, estamos no dia 4 do mês de janeiro do ano de 2026. E pelo calendário judaico, hoje estamos no dia 15 do mês de Tevet, do ano de 5786. E hoje daremos início à leitura do segundo livro, de nossa bendita Torá, o livro de Shemot, também conhecido como Êxodo. E a Parashá, que sempre inicia um livro, é a Parashá que traz o nome do livro. Então, iniciamos o livro de Shemot e a Parashá é Shemot. Então, hoje faremos a primeira aliá da Parashá Shemot, primeira leitura do livro de Shemot, Êxodo. E quero aqui deixar nosso Shalom, nosso Boker Tov, a todos os nossos amigos, todos os nossos internautas e a toda a nossa comunidade Anussim Brasil, a todos que têm estado conosco diariamente, que nos acompanham diariamente através do nosso canal, que Hashem, nosso Deus, vos abençoe grandemente, e a todos que nos ajudam a manter a nossa comunidade, por meio dos envios de suas contribuições. Que Hashem, nosso Deus, abençoe a todos quanto nos tem ajudado a manter a nossa comunidade. E se você ainda não é um mantenedor de nossa comunidade, você poderá também nos ajudar enviando a sua contribuição pelo QR Code que aparece na tela ou pela chave Pix, anussimbrasilcriciúma@gmail.com. Então, a você que hoje, dia 4 de janeiro, está completando mais um ano de vida, parabéns, Mazal Tov, e que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Vamos então à leitura da primeira aliá, Parashá Shemot, livro Shemot, Êxodo. Baru atah Adonai Elohim melech haolam, asher bahar banu mikor amin, tam torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito. Mitzraim, com Yaakov, cada um com sua família veio. Ruben, Simão, Levi e Judá, Isahar, Zebulun e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asher. E foram todas as almas que saíram da coxa de Jacob, 70 almas. E José estava no Egito, e morreu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram, multiplicaram-se e fizeram-se fortes, muito forte, e encheu-se a terra deles. E se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conheceu a José, que disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Vinde, usemos de astúcia para com eles. Quizá se multiplique e aconteça que, havendo guerra, se una também ele com os nossos inimigos. Peleje contra nós e suba da terra. E puseram sobre ele chefes de impostos para o afligirem com as suas cargas. E edificou para o faraó as cidades, armazéns, a Pitom
e Ramsés. E quando mais o afligiam, tanto mais esse se multiplicava e se fortalecia, e se enfatiaram por causa dos filhos de Israel, e fizeram servir os do Egito aos filhos de Israel com rigor, e amarguraram as suas vidas com serviço penoso, com barro e com tijolos, e com toda classe de trabalho do campo. Todos os serviços em que eles trabalhavam eram feitos com rigor. E disse o rei do Egito: as parteiras hebreias, cujo nome da primeira era Shifra, e o nome da segunda Puá. E disse: quando servirdes de parteira as hebreias, vereis sobre os assentos, se for filho, matá-lo-eis, se for filha, viverá. E temeram ao Eterno as parteiras, e não fizeram como lhes havia falado o rei do Egito, e deixaram os meninos viver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, behayolam atah betoheinu, Baruch atah Adonai noten ha-Torah. E assim iniciamos a leitura da primeira aliá para Shemot. O livro de Shemot começa a contar a história do nosso povo já num período de vivência, já de praticamente 400 anos já haviam se passado, quando a Torá volta a contar a história do nosso povo. A Torá começa, o livro de Shemot começa falando com respeito deste novo faraó que se levantou, e que este disse, por suas próprias palavras, que não reconhecia tudo quanto o povo de Israel havia feito para o Egito. Vimos que a promessa que o Eterno havia feito tanto a nosso pai Abraão, como também Isaque e o nosso pai Jacó, que a sua descendência se multiplicaria e seriam como a areia do mar, as estrelas dos céus, não levou muito tempo para que de 70 almas já estivesse uma multidão de hebreus na terra do Egito. E isso causou grande preocupação para o faraó, porque temeu o faraó que o povo hebreu pudesse vir a se unir contra o próprio Egito, tornando-se aliado de inimigos do próprio Egito. Então, quando o povo de Israel começou a se multiplicar na terra do Egito, o próprio faraó começou a recrutar judeus para trabalharem em seus projetos de construção. Com exceção da tribo de Levi, a tribo de Levi não se envolveu. As demais tribos, elas haviam começado a negligenciar a sua herança moral, o que os tornou suscetíveis ao apelo feito pelo faraó. E a sua lealdade patriótica do Egito. Assim, o faraó acabou conseguindo escravizar todos os judeus
com exceção à tribo dos levitas, os levitas. Então, o exílio que Israel sofre, chamado o exílio físico dos judeus, era sua escravidão, que era forçada. Seu exílio espiritual era a sua escravidão psicológica. A cultura de seus anfitriões, embora muitos judeus tenham se assimilado por causa do exílio, outros lutaram para manter sua identidade judaica, recusando-se a abandonar seus nomes e idioma judaicos devido à sua fé e em seu destino. Foi somente após revelar a sua identidade interior, em resposta ao desafio do exílio, que o povo judeu pôde, de fato, receber a Torá. Então, o propósito da Torá é nos ensinar como trazer a consciência divina para os aspectos mais corriqueiros da nossa vida. Mesmo aquele que inicialmente se opõe à divindade. No exílio, o povo judeu aprendeu a superar até mesmo essas forças. O mesmo se aplica ao nosso exílio atual. Apegarmos-nos tenazmente às nossas tradições, mesmo aqueles que parecem insignificantes. Acelera nossa redenção. Os desafios que superamos nos purificam e nos preparam para as sublimes revelações divinas que acompanharão a eminente e definitiva redenção. Então, o que nós vimos, que nesse período do Egito, do exílio no Egito, os filhos de Israel, com exceção a tribo de Levi, as demais tribos se envolveram, né, naquela cultura dos hebreus e acabaram esquecendo as suas tradições e os seus costumes. Então, cabe a nós, assim como os levitas, manter a nossa lealdade à Torá, a tudo quanto nós aprendemos por meio de nossa bendita Torá, para não sofrermos nenhuma assimilação das crenças, das festividades oriunda do paganismo, daquilo que é idólatra, daquilo que é contrário à nossa Torá. Então, vivemos no exílio, estamos no exílio, aguardando a nossa redenção. A redenção que o nosso povo tanto aguardou chegou no Egito. E assim também chegará para nós. Agora, ainda estamos no Egito e temos que ter muito cuidado para não nos assimilar às culturas, às festividades que são pagãs, que são idólatras. Manter a nossa fidelidade à Torá e a tudo quanto ela nos ensina é dever de cada um de nós. É isso. Ficamos então por aqui na leitura da primeira aliá. Desejamos a todos um ótimo dia, uma excelente semana, um Shavuot Tov, que Hashem, nosso Deus, vos abençoe grandemente, lhe conceda muita saúde, muita felicidade e uma ótima semana. Fique com Deus. Shalom, shalom. Boker Tov. Muito bom dia. Shavuot Tov. Shalom.